Bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui em Brasília, no Sebrae Nacional. Eu trouxe para vocês uma conversa aqui, que é uma conversa sobre a nova economia, sobre os novos empreendedores, que vêm a ser, portanto, os novos clientes do Sebrae. Tem um novo tipo de empreendedor que está surgindo no Brasil, já tem alguns anos, e eu tenho lidado com esse público, pelo menos nos últimos 4 anos. E eu, que sou um cara formado na economia tradicional, eu tive que fazer uma série de desaprendizagens para poder continuar sendo, de alguma forma, relevante. Eu tive que reaprender certas coisas com essa nova turma, com essa nova geração, que eu considerava premissas inabaláveis. E eu tive que realmente trocar esse DNA para poder continuar conversando, entendendo o que está acontecendo no mundo e no capitalismo hoje, atual. E o que eu vim fazer aqui hoje é compartilhar com vocês essas desaprendizagens, ok? Muito bem. Eu queria começar me apresentando, então, um pouquinho mais no detalhe, até para vocês poderem entender de qual é o ponto de vista que eu falo, certo? Eu sou um cara que fez uma carreira como executivo na indústria da mídia. Eu trabalhei, desde que eu voltei ao Brasil, depois de fazer um MBA fora, nos anos 90, eu tive uma carreira que passou pela Editora Abril. Então, eu fui editor sênior da Exame, eu fui diretor de marketing do Grupo Exame, ajudei a lançar Você S.A. em 98. E aí, em 2000, dentro da mídia impressa, eu fui fazer... Você sabe o que é mídia impressa, né? Vocês lembram do que é uma revista? É um objeto de 23 por 32, assim, retangular, feito de papel grampeado. Se tem alguém que não lembra direito, dá um Google. O nome é revista. Foi um objeto muito, muito, muito relevante até uns anos atrás. Esse é o mundo que me formou. Então, eu passei pelo Exame. Em 2000, eu fui promovido a diretor de redação, assumi a Super Interessante. E esse foi o meu grande ciclo dentro da Editora Abril. E eu pude, na Super, ser muito intraempreendedor, né? Eu realmente tive espaço ali para fazer muita coisa bacana com o dinheiro do acionista, que é um jeito muito interessante de empreender, quando você empreende com salário. Isso não é uma ironia, né? Cada vez mais há espaço para empreendedores também dentro do mundo corporativo. E, nesse momento, a gente fez ali vários spin-offs com os quais vocês talvez já tenham tido a chance de se relacionar. Por exemplo, Mundo Estranho, Vida Simples, Aventuras na História. Spin-offs que saíram de dentro da marca Super Interessante. Ao final desse período, eu fui promovido a diretor do Núcleo Jovem da Abril. Eu lidei com outras marcas da Abril direcionadas a esse público, como, por exemplo, Capricho, Super Surf. Eu trouxe a Bis de volta ao mercado, uma revista que foi muito importante, uma curadora muito importante para quem gosta de música, né? Para quem tem um pouquinho mais de idade, certamente vai lembrar da Bis. E, ao final desse ciclo de mídia impressa, eu fui fazer televisão. Fui fazer a TV Globo, fui ser chefe de redação do Fantástico, no Rio de Janeiro. E foi nesse momento em que eu saí da vida executiva, em que eu, tendo passado, portanto, pelas 2 maiores empresas do ramo onde eu atuo, que eu caí no empreendimento. Isso foi o ano de 2008, quando eu me tornei um empreendedor. Eu trouxe o Gizmodo ao Brasil. Alguém aqui gosta de tecnologia? Alguém conhece o Gizmodo? Gizmodo era, e continua sendo, um dos maiores curadores mundiais de assuntos relacionados à tecnologia, a gadget, para o mundo geek ou para o mundo nerd. A marca Gizmodo sempre foi muito relevante. Naquele momento, não vou me estender muito nisso, a menos que vocês queiram, naquele momento, 2008, era um momento muito interessante da indústria da mídia, especificamente, porque as redes sociais ainda não existiam. Então, vocês imaginem a vida de vocês subtraindo o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter. Nada disso existia em 2008. E a grande revolução digital, dentro da revolução digital, eram os blogs. E eu tive a chance de trazer o maior blog do mundo ao Brasil. Esse foi o meu começo no mundo
do empreendedorismo, o Gizmodo. Quando eu vendi essa empresa em 2011, portanto, 3 anos depois de tê-la aberto, fundado, e a gente já tinha outras propriedades dentro do... Está incomodando você esse zumbido? Não? E para quem está assistindo em casa também, tem um zumbido aí que está incomodando ou não? Tá, só no meu retorno aqui, então. Perdão. Então, eu estava dizendo a vocês que quando eu vendi essa empresa, em 2011, a gente foi comprado já com algumas outras propriedades dentro da Spice Media, eu fiquei 24 meses sem poder empreender na minha área. Alguém aqui já vendeu empresa? Ou já teve experiência de assessorar alguém numa venda de empresa? É um momento complicado, em que a gente geralmente é levado pelas vantagens aparentes e a gente esquece das desvantagens que também vêm no pacote. Eu fiquei 2 anos sem poder empreender na minha área. E nesses 2 anos, gente, eu fui impactado violentamente pelo surgimento aqui no Brasil da nova economia. Então, eu estou localizando no tempo para vocês alguma coisa por volta de 2012, 2013. Eu comecei a perceber o tanto de gente empreendendo de forma muito diferente daquilo que eu tinha aprendido na escola. E empreendendo de forma muito diferente daquele modelo de capitalismo industrial que formou basicamente a todos nós e que ainda sobrevive como o modelo mainstream. Isso me interessou muito. E eu fui estudar um pouco esse ambiente. Um dos clichês desse lugar chamado Nova Economia é chamar esse ambiente de ecossistema. Vocês já devem ter ouvido pra caramba isso, né? Eu não aguento mais falar nisso. Não aguento mais falar em empoderamento. Tenho vergonha alheia de quem... O termo, o que ele significa, faz todo sentido. Eu estou falando do desgaste da palavra, certo? Ecossistema, empoderamento. Puxa vida, como as palavras perdem rapidamente o seu vício e o seu sentido, né? Como elas se tornam lugares comuns. De toda maneira, eu fui entender esse ecossistema da nova economia. E eu percebi que há 3 grandes fios condutores que amarram todos esses negócios da nova economia, todos esses comportamentos desses novos empreendedores, em qualquer área. Primeiro, dessas características, a inovação disruptiva. Esses são empreendedores que vêm ao mercado não para fazer melhor alguma coisa que já existe, mas eles vêm ao mercado para fazer alguma coisa completamente nova. Portanto, eles não se movem pela inovação incremental, de pegar uma oferta de valor já existente no mercado e torná-la melhor. Eles normalmente trazem uma proposta de valor completamente diferenciada. E aí acontecem 2 coisas com muita rapidez. Por essa proposta ser disruptiva, ou o mercado testa esse cara e, se não gosta, se não aprova essa proposta diferenciada, este empreendedor sai do mercado em 6 meses, ou, se o mercado compra e adota essa nova proposta de valor, este empreendedor mata o líder. A gente nunca teve esta possibilidade na história do capitalismo moderno. Uma startup, um cliente de vocês, pequeno, sem capital, mas com acesso à tecnologia, se tiver uma ideia bem executada, ele mata o líder do mercado. Independente da tradição desse líder, do capital desse líder e da tradição embutida na marca construída por esse líder. Ou vocês acham que os grandes bancos brasileiros estão tranquilos em relação às fintechs? E a gente pode falar aqui de Insurtech. Tivemos uma aqui agora, a OnSurance. E a gente pode falar de Agritech, a gente pode falar de EduTech. Vocês acham que a Fundação Dom Cabral está tranquila com esse monte de marketplace de EAD que surge a cada semana no Brasil e no mundo? HSM, os grandes líderes tradicionais dos seus mercados.
É claro e evidente que não estão. É disso que eu vim falar com vocês hoje, porque esses são os novos empreendedores com os quais o Sebrae tem que se relacionar. E é esse tipo de empreendedorismo que nós temos que cada vez mais estimular no Brasil. Um empreendedor que venha com o seu vício, com a sua atitude, com o seu espírito, por conta da perda de um emprego, por conta de um desejo ainda não plenamente formatado, não importa o que motiva esse empreendedor. A gente tem que levar esse cara a pensar que ele pode fazer coisas incríveis, que ele pode escalar de forma exponencial o seu negócio, que ele pode pensar o seu negócio não apenas para a sua cidade, ou para o seu estado, ou para o Brasil, mas ele pode pensar globalmente. Eu acabei de conhecer ali nos bastidores o Dr. Borracha, que esteve aqui com vocês hoje de manhã. Ele causou um frisson, especialmente entre o público feminino do evento. E ele zerou a mochila de sapatos que ele tinha ali. Eu quis comprar um, ele disse que não tinha mais. Eu disse, mas eu compro até um feminino, bicho, deixa eu comprar um. Não, eu não tenho mais. No entanto, o Dr. Borracha não tem um site. Eu considero isso um problema nosso. Não é só um problema dele. Eu considero esse um problema do Sebrae. Um cara que tem aquele tipo de design, aquele tipo de iniciativa, aquele tipo de produto não está vendendo para a Suécia, para o Japão, para a Austrália, neste mundo absolutamente integrado que nós vivemos. Tem algum motivo para isso não estar acontecendo? É nisso que eu penso que nós temos que trabalhar. Nós não queremos mais padarias no Brasil. Ok? Nós não queremos mais oficinas mecânicas no Brasil. Até porque a gente, daqui a pouco, não tem mais carro. E as pessoas não estão mais comendo glúten. Portanto, não comerão mais tanto pão. O mundo está mudando. O tipo de empreendedor que esse mundo requer e demanda é outro. E nós, eu estou falando eu como Projeto Draft, na minha curadoria, eu também lido com esse mundo. E o próprio Sebrae tem que acompanhar, e não é só acompanhar no sentido de não ficar para trás, de não ficar falando somente com o capitalismo industrial. Eu estou falando de puxar fila. Eu estou falando de inspirar essas pessoas a pensarem de uma forma totalmente digital. Transformação digital não é só uma conversa para grande empresa. Transformação digital é um mindset que nós precisamos construir desde o menor e mais frágil empreendedor, para que ele cresça pensando do jeito certo, olhando para o lado certo. Essa é a conclamação que eu venho fazer aqui, hoje, para vocês que são peças fundamentais na construção e na capacitação desses empreendedores no Brasil. O segundo grande ponto que forma o ecossistema da nova economia é esse espírito empreendedor. De modo geral, esse novo sujeito, ele não vem de fábrica com a ideia de conseguir reproduzir uma atividade remunerada por muito tempo. Ele vem com a ideia de que sempre é possível reinventar, fazer melhor, fazer mais barato, fazer mais conveniente, fazer mais próximo, agregando mais valor, podendo aumentar seu preço por conta disso, aumentando a produtividade. Esses caras são a grande oportunidade que nós temos como país de realmente competir globalmente. E nós temos grande responsabilidade e grande oportunidade em auxiliá-los, em encurtar o caminho para essa turma. Terceiro grande fio condutor que amarra todos esses negócios nesse ambiente chamado nova economia. O trabalho com propósito. Essa é outra palavra que está muito desgastada, mas apesar do desgaste, ela existe e ela é muito relevante. Eu estou falando que cada vez mais as pessoas buscam transformar aquilo que elas mais gostam de fazer, aquilo que elas
gostariam de fazer da sua vida em um business, em um modelo de negócio, para continuar vivendo daquilo que elas mais gostam de fazer. Cada vez menos nós vamos ter aquela lógica industrial de trabalhar segunda a sexta num negócio que você detesta para tentar ser feliz no sábado e no domingo. Esse é o mundo industrial do qual a gente tem que escapar, do qual a gente tem que fugir. E se a gente ficar pensando desse jeito, a gente vai deixar escapar o nosso relacionamento com essa nova geração de empreendedores. Esse é um cara e é uma cara que buscam trabalhar e se divertir e aprender todos os dias e que não veem diferença entre vida pessoal e vida profissional. Isso é muito, muito, muito importante. Portanto, esse foi o ambiente que me causou choque quando eu percebi que isso estava acontecendo aqui no Brasil e quando isso estava acontecendo de uma forma absolutamente forte, poderosa. Como isso não estava sendo, em 2012, 2013, coberto jornalisticamente do jeito que eu imagino, ou que eu imaginava que deveríamos cobrir jornalisticamente, eu inventei uma plataforma chamada Projeto Draft. projetodraft.com. A gente tenta ser a exame da nova economia. O valor econômico desses negócios pós-industriais. Todo santo dia a gente conta uma história de um empreendimento, de um empreendedor que opera dentro deste mundo e dentro deste ecossistema. A nossa compreensão na plataforma é que nós podemos dividir a nova economia em 5 grandes categorias, em 5 grandes territórios. E na soma desses territórios, a gente tem este mindset pós-industrial. A gente tem esse novo jeito de trabalhar, de pensar, de consumir, de ser cidadão. Eu estou gerando essa tagline aí, estou gerando esse guarda-chuva chamado Nova Economia. Vamos entender o que é isso. Primeiro DNA desse novo empreendedor. E repito, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o novo empreendedor com o qual o Sebrae vai ter que lidar cada vez mais. Primeiro empreendedor é o cara da economia criativa. O cara da economia criativa se move, basicamente, por transformar uma vocação, por transformar um dom, como você quiser chamar, num meio de vida. Então, ele é aquele cara que quer, a partir daquilo que ele mais gosta de fazer, gerar um negócio. Esse é o santo graal desse cara. Esse cara não está interessado em, necessariamente, ele não está necessariamente interessado em escalar. Esse é um negócio que muitas vezes existe porque esse cara vai ser muitíssimo feliz à frente desse business. Ainda que seja um negócio praticamente um self-employment. Vocês devem lidar com isso diariamente. A ideia é de um cara que não veio para o mundo para escalar, para virar global, para empregar milhares de pessoas e faturar bilhões. Ele veio para ser feliz todo dia fazendo aquilo que ele mais gosta de fazer. Este é o cara da economia criativa e é um setor da nova economia que cresce barbaramente, basicamente porque este é o lugar onde, ou o lugar que absorve as pessoas que perdem o seu emprego na economia industrial, na economia baseada num modelo de emprego que está desaparecendo. Boa parte dessas pessoas faz uma autoanálise de pensar, bom, agora que eu estou nessa situação, não foi uma escolha minha estar aqui, o que eu realmente gostaria de fazer do resto de vida útil ou de vida profissional com o vigor que me resta? E esse é um momento maravilhoso de autoconhecimento dessa pessoa, desse empreendedor. Porque boa parte de nós nunca se perguntou isso. Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? Quais são os meus sonhos? Qual é o legado que eu estou construindo? Por que eu faço o que eu faço? O que me tira da cama segunda-feira com tesão? Boa parte de nós que foi formada na economia industrial,
A gente entra, e eu comigo foi assim, a gente entra no emprego para ganhar um salário. E se a gente for muito infeliz nesse emprego, não tem problema nenhum, porque a gente nunca imaginou que trabalho é lugar de ser feliz. O trabalho é lugar de você ganhar uns trocos para pagar as contas. Então, quando vocês se depararem com um proto-empreendedor nesta situação, tratem com carinho e ajudem essa pessoa a fazer este processo de autoconhecimento, que é fundamental para qualquer coisa que ele vier a fazer. Ainda que o que ele venha a fazer seja voltar para o emprego. Não tem problema nenhum. Segundo tipo de empreendedor da nova economia, a turma dos negócios sociais. Esse menino que teve aqui, como chama? Firgun, é isso? É esse o nome? Firgun, né? A gente deu esse cara no projeto Draft. Eu estava pesquisando ali enquanto ele estava falando. O que move o empreendedor social? Não tem nada a ver com vocação. Não tem nada a ver com expressão pessoal tornada negócio. O que move o empreendedor social é a possibilidade de mudar a realidade, de transformar o mundo, de gerar um legado positivo, de não passar em branco pela vida ou pela carreira. Também não é um negócio, tanto quanto o negócio criativo, também não é um negócio feito para ser escalado e, portanto, não é um negócio muito vendável também. Vocês entendem que quando a gente vende um negócio criativo, se o empreendedor não vem junto, esse negócio perde muito do seu valor. Porque esse negócio depende muito do vigor e do vício e da criatividade deste empreendedor ou deste grupo de empreendedores. Da mesma forma, no negócio social, a conta não é feita pela rentabilidade, a conta não é feita por quanto esse negócio pode gerar de receita. É o contrário. É qual é o mínimo de receita que eu preciso gerar para fazer o impacto que eu quero causar. Ou seja, não é onde eu vou chegar em termos de faturamento, mas qual é o mínimo que eu preciso faturar para continuar fazendo isso que eu faço de modo sustentável para sempre. Isso apareceu também aqui no painel anterior. A turma da Arca. Ele verbalizou isso. Ele disse, eu não estou interessado em ficar rico, eu estou interessado em ganhar o que eu preciso ganhar para continuar fazendo isso, porque isso faz sentido. Isso faz com que ele entenda o que ele está fazendo no mundo. É isso que o move, é isso que o entusiasma. Terceiro tipo de negócio da nova economia. Os negócios de escala, que nós comumente entendemos como startup. Embora startup seja qualquer empresa em early stage, qualquer empresa em fase inicial. Ou seja, negócios sociais, negócios criativos também podem ser chamados de startup se estiverem nesse estágio da sua vida. Mas a gente comumente, aqui no Brasil, a gente adota como startup o significado e o modelo da startup de modo americano, do Vale do Silício. Ou seja, uma empresa altamente escalável, muito baseada numa tecnologia que possa ser exponencializada. E este empreendedor, o que move esse cara é exatamente a geração de riqueza, de prosperidade. Boa parte das vezes, esse empreendedor de startup não está fazendo um negócio para viver, está fazendo um negócio para vender. E tudo bem. Enquanto os negócios criativos e os negócios sociais são negócios para viver, as startups, os negócios de escala são negócios para vender. Porque esse negócio, muitas vezes, nem se mede pelo seu faturamento, pela sua receita, mas se mede pelo seu equity, que é um valor imaginado, futuro, é um derivativo desta empresa. E tudo bem, a gente precisa de cada um desses DNAs, a gente precisa de gente movida por essa sanha de gerar prosperidade, de gerar riqueza e de vender, alguns anos depois, a sua startup e voltar e empreender de novo. Vocês estão reconhecendo na vida de vocês, nos clientes de vocês, em quem vocês apoiam, esse novo sumário do empreendedorismo, esses novos tipos? Quarto DNA da nova economia, o intraempreendedor. Falei rapidamente sobre ele, eu sei que não é um objeto de lida direta do Sebrae, mas é importante ter esses caras no mapa.
O intraempreendedor é o inovador corporativo. É o cara que usa a sua capacidade questionadora, o seu espírito hacker, a serviço do dinheiro do acionista. As empresas, durante muitos anos, fugiram desses caras, ou fecharam as portas para esses caras, ou demitiram esses caras. Porque na economia industrial, me permitam falar um minuto sobre isso. Na economia industrial, nós tínhamos ciclos muito longos. Quando você acertava uma proposta de valor, você podia viver 2, 3, 10 décadas, simplesmente escalando aquele sucesso que você tinha tido ao entrar no mercado. Ok? A Dupont é uma startup de 280 anos. O Itaú já foi uma startup. Então, quando você entra no mercado, naquele cenário industrial, e você conseguia oferecer ao mercado alguma coisa que era comprada pelo mercado, você tinha tempo para explorar ao máximo, para rentabilizar ao máximo aquele tiro certo, aquela tacada que você tinha dado. O que mudou de lá para cá? Mudou o tempo desse ciclo. Os ciclos estão muito curtos. Quando você acabou de apresentar uma proposta de valor que deu certo, que foi absorvida pelo mercado, em 2, 3 anos você já tem que apresentar outra, porque senão você está fora. Isso é gerado por um movimento muito baseado no hábito do consumidor, que muda com essa velocidade. E que muda com essa velocidade porque as tecnologias por trás dos negócios mudam com essa velocidade. Muda a tecnologia de forma muito curta. Muda o hábito e a demanda e a expectativa do consumidor. E tem que mudar a oferta da empresa. Portanto, todos nós, e eu diria mais, eu diria que isso acontece com carreiras também. Esta mesma velocidade de ciclos curtos, de barreiras de entrada inexistentes nos mercados, porque está à disposição de todo mundo, tudo é open source, você não precisa mais de capital para nada. Tudo está à disposição de todos. Isso impacta também as carreiras. Você acabou de aprender uma competência que te garante o teu lugarzinho aí na cadeira onde você está sentado. Em 2 ou 3 anos, isto não vale mais nada. Você precisa saber a outra coisa. Tudo isso para dizer o seguinte, que o espaço de inovação e de empreendedorismo que se abriu dentro das grandes corporações é por causa desse fator. Aquelas empresas que expulsavam de dentro de casa o questionador, porque elas queriam aquele cara que conseguisse ficar apertando o parafuso ao longo de 30 anos, da mesma forma, com uma taxa de desconformidade o mais baixo possível. Isso é qualidade, isso é excelência, isso é ISO 9001. É você ficar 30 anos apertando o parafuso do mesmo jeito, medido pela consultoria, pelo auditor. Quando este mundo não funciona mais do jeito que funcionava, você precisa, corporação, trazer de volta o questionador. E você precisa abrir espaço para esse cara te ajudar a entender e te ajudar a se adaptar e, portanto, sobreviver ao próximo ciclo. E aí você vê hoje nas grandes empresas um espaço para reprodução com altíssima qualidade daquilo que a gente já sabe fazer como empresa e um espaço inédito que nunca houve para a gente aprender a fazer aquilo que a gente ainda não sabe. É por isso que o Itaú tem o Cubo, é por isso que o Bradesco tem o Habitat, é por isso que a Porto Seguro tem o Oxigênio, é por isso que está se investindo tanto nessa fronteira entre grandes marcas, grandes corporações e empreendedorismo. Pela primeira vez, as empresas precisam se abrir para o novo. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Pois então entendam que essa mesma situação é vivida e enfrentada pelo pequeno empresário, pelo PME. Só que o PME não tem grana para ter dentro os cérebros que ele precisa para entender e dar conta de responder a esse processo. Quem faz às vezes desse cérebro, desse consultor que ele não tem? Vocês. O Sebrae. É por isso que eu estou falando disso. Vocês têm uma função absolutamente estratégica, sempre tiveram,
Mas agora ela é agudizada. Porque esse cara que está começando a empreender, ele tem 2 ou 3 anos de vida útil para aquela oferta que vocês estão ajudando ele a montar. Para mim, está muito claro que empreender daqui para frente, e eu estou falando empreender no sentido amplo, pode ser uma startup, pode ser um CNPJ, pode ser minha carreira. Empreender de modo geral, você sair para fazer alguma coisa, significa você andar de bicicleta. Essa, para mim, é a analogia perfeita. Você deu a primeira pedalada, ela somente vai te levar até a necessidade de você pedalar de novo. E de novo, e de novo. E a hora que você imaginar que não precisa mais pedalar porque você está em cima da bicicleta, você cai. Esta é a vida na nova economia. Este é o mundo que nós estamos vivendo já e que vai se tornar cada vez mais assim. Não existe mais zona de conforto. Não é uma opção. Eu não estou aqui trazendo a ideia de que nós precisamos deixar a zona de conforto. Ela não existe. A zona de conforto é a morte, é a sombra, é o silêncio, é o cemitério de empresas, independente do tamanho, e de empreendedores, independente da sua capacidade financeira, e de empresários, e também de executivos e de consultores. A única alternativa para a gente sair, para a gente evitar essa nova realidade, é sair do mercado de trabalho. O que não é uma alternativa. Portanto, este é o mundo que nós temos que entender e que nós temos que apoiar na hora da conversa com os empreendedores que nos procuram. Por fim, no draft, nós temos um 5º território, que a gente chama de life hacking. Eu acho jeca pra caramba esse negócio de ficar falando inglês. Mas como o nome do meu site já é em inglês, eu acabo falando um monte de inglês. Jeca, um pouco jeca e meio, né? Meio jeca e meio. Então eu assumo isso. Desculpa. A gente poderia chamar life hacking de hackers da vida. Hacker não dá para traduzir direito, né? Não dá. Hacker é hacker. Mas, enfim, é a ideia de pessoas que... Como? Invasor da vida? Mas não é bem isso, né? O hacker é um cara... A gente vai falar sobre eles. Esse espírito hacker, ele é muito fundamental. Ele é um questionador. Ele é um revolucionário, né? Ele é um inquieto. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que existe um 5º tipo, pelo menos dentro do draft, da maneira como a gente mapeia a nova economia, tem um 5º território que são das pessoas que hackeiam não apenas um negócio, não apenas uma indústria, mas eles hackeiam a própria vida. São os caras que viram o próprio balde, como fala, viram a própria mesa ou chutam o próprio balde. Essas histórias são as mais inspiradoras, são as mais fantásticas. Essas são as histórias que a gente sempre dá nas sextas. Sempre publica às sextas-feiras para ser uma leitura de fim de semana. Muito bem, eu daria para apagar 1 minutinho as luzes aqui para ficar um contraste um pouco melhor? Não sei se resolve, mas só para vocês terem... Melhorou um pouquinho o contraste? O que eu trouxe para vocês aqui rapidamente são exemplos dessa tese toda que eu fiz aqui. Esse é um case de negócio criativo, uma história que a gente deu no draft, chama Apartamento 61. Alguém conhece esses caras? Apartamento 61 é um case incrível de um casal que resolveu abrir o preço. Eles têm uma loja de móveis de decoração, que começou no apartamento deles, por isso o nome da empresa. Hoje está num casarão lá na Avenida Brasil, em São Paulo. E a grande disrupção deles foi ter aberto o preço. Você tem a formação do preço na tag. Você vê quem vai ganhar, qual é toda a cadeia que está por trás do produto. Além de uma boa curadoria, evidentemente. Porque esse é um ponto interessante da inovação e da disrupção. Nem sempre ela é tecnológica. Você pode inovar disruptivamente em processo, você pode inovar em pessoas, você pode inovar em comunicação, em uma série de aspectos. Um outro negócio criativo, ração vegana para pets. Vejam o nível de nicho, de sofisticação dessa oferta, né? A gente está não apenas... nós não estamos satisfeitos em parar de comer carne, nós queremos que o cachorro pare de comer carne. Esse é o mundo que nós vivemos, esse é um trend fenomenal. Tem algum vegano aqui presente? Não?
E vocês podem ver, depois vocês vejam, o tanto que esse negócio explodiu, né? Eles começaram vendendo produtos e hoje eles estão fabricando. Eles viraram indústria. Uma indústria da nova economia. Uma indústria com pensamento pós-industrial. Eu adoro... Aqui eu estou trocando. Eu mostrei 2 cases de negócios criativos, eu vou mostrar 2 cases de negócios sociais. Vocês conhecem o case de Vivenda? Vivenda é sensacional. Esses caras desenvolveram um método de fazer reformas em casas de baixa renda que custam de 900 a 5 mil reais. Portanto, qualquer família da classe C ou da classe D, vocês lembram daquela história da nova classe média brasileira? Que saudade daqueles anos, né, que o Brasil tinha uma perspectiva um pouco diferente, até em termos de mercado consumidor. A Vivenda, ela faz uma oferta de reforma da casa para qualquer pessoa que possa pagar um carnê das Casas Bahia ou da Marabras. R$900 por mês para você reformar a sua casa. Depois entrem e vejam a diferença que faz as reformas desses caras. A gente está falando, sobretudo, aqui de inclusão social. Porque quando você mexe na casa, você mexe... Eles têm basicamente a ideia de mexer na parte elétrica, na parte hidráulica e no banheiro. E nada demarca tanto uma classe social quanto o lugar onde você faz o que você faz quando você vai no banheiro. O momento que você percebe que você saiu da sua casta, nesse país de castas que nós vivemos, é quando você vai ao banheiro e não consegue fazer o que você foi fazer lá. Porque eu estou fora do meu mundo, eu estou fora do meu padrão. Então, quando esses caras vão lá e transformam o banheiro num lugar digno, eles estão gerando não apenas um case de saúde pública, de higiene pessoal, mas eles estão gerando, sobretudo, um incremento de dignidade para essas famílias. É incrível. Eu estou indo um pouco assim devagar, um pouquinho mais devagar do que eu faço, porque a gente está num clima quase intimista aqui, né? Então, vocês têm um problema de tempo, eu posso contar uma história a mais de Vivenda. Vocês estão gostando ou está uma merda? Tá, beleza. Então, vamos lá. Azar de quem não veio, né? Azar de quem não veio, tá certo. Então, então é o seguinte, Vivenda foi ótimo, porque a gente lançou o draft em 2014 e dá para ver ali que essa matéria é de janeiro de 2015. A gente não tinha um ano ainda. A gente foi uma das primeiras plataformas a dar visibilidade para a Vivenda. Em 2016, um ano e meio depois, o Jornal Nacional deu uma matéria sobre Vivenda. Eu não sou megalômano o suficiente para acreditar que a gente pauta a TV Globo, embora isso seja a mais absoluta verdade. Tá? Mas eu não vou afirmar isso, porque eu não sou maluco. Mas que a verdade é. E o que aconteceu? Saiu essa matéria, uma matéria boa, de 3, 4 minutos no JN, falando da Vivenda. Eu trabalhei lá, eu sei como funciona. Eles não falam o nome da empresa. Só que essa é uma política que eu entendo que faça sentido para a Shell, para não fazer propaganda para a Shell, para a Petrobras, ou para, sei lá, Sebrae, porque é anunciante. Mas aqui o cara não é anunciante, bicho. Fala o nome do cara. Eles não falaram. Mas em um take daquela matéria, aparece um dos rapazes no escritório com um puta painel atrás chamado Vivenda. Perdeu emprego, seguramente. O que acontece, meus amigos? O sujeito está vendo o JN em casa, vê aquela história maravilhosa de gente que reforma casas a R$900, que pode parcelar em 10 vezes no cartão. E esse cara, de repente, puta, qual é? Vivenda. Não ouviu, ele viu, num take. Esse cara vai para o Google. Ele bota Vivenda. Qual é o hit que aparece? Modéstia à parte. Quem é que tem realmente ali um bom ranking no Google? Porque a gente já tinha aí quase, estamos falando de 2014, uns 2 anos de vida, já tinha um belo ranqueamento orgânico das matérias do draft, de relevância, etc, etc. Resumo da ópera. Eu fiquei 3 meses recebendo e-mail com pedido de orçamento de reforma de casa popular. No primeiro mês eu repassei para os caras. Depois eu disse, cara, eu falei para o João, não posso mais, cara, não consigo, não estou fazendo outra coisa no dia que não te repassar o orçamento. Ele disse, não me repassa mais, que eu já estou comprometido também para um ano à frente do meu schedule. É uma boa anedota porque esses caras estão indo bem
E é o tipo de negócio que eu tenho certeza, esses caras não acordam, esses caras não têm síndrome de domingo à noite. Esses caras não ficam chateados de trabalhar. Eu acho que eles ficam putos com a sexta-noite. Tem tanta coisa bacana, tanta coisa bacana para fazer, tanta gente que precisa do que eles fazem, tanto sorriso, tanta dignidade que esses caras geram, tanto legado, que eu acho que eles não gostam de fim de semana. Eu, se estivesse no lugar deles, não gostaria de fim de semana também. Muito bem. A gente está falando aqui de negócio social. Um outro negócio social, só para tangibilizar um pouco o tipo de empreendedores que eu acho que são os novos clientes do Sebrae. Esse cara, ele foi XP Investimentos, ele era um cara do mercado financeiro, um carioca, formado pela PUC, trabalhando na Faria Lima, em São Paulo. Ou seja, um caminho claro para ele ser o novo presidente do Banco Central, né? Tem tantos ali que fazem esse caminho, né? PUC Rio, mercado financeiro em São Paulo, vai trabalhar com o soro, sei lá. Teve uma manhã, esse cara, não, segundo ele me diz, eu acredito, ele ainda não estava independente do ponto de vista financeiro, ele ainda estava jovem, mas teve um dia que ele acordou com um buraco no meio do peito. E ele se defrontou com a ideia, para ele terrível, de que ele estava transformando a vida dele, o talento dele, numa máquina de fazer os ricos ficarem mais ricos. E aí faltou o tal do propósito. Para muitas pessoas, não faltaria. Eu não sei se para mim faltaria. Porque talvez o meu propósito aqui fosse ganhar dinheiro mesmo. Não tem nenhum problema. Eu estou fazendo outras pessoas felizes no mercado financeiro também, se eu estou gerindo um bom fundo. Estou cuidando da aposentadoria de um monte de gente. Mas no caso dele, gerou uma interrogação. Ele se perdeu. Ele não sabia mais quem ele era. O que ele deveria fazer de si mesmo, da sua vida, do seu talento. Quantos de nós já não tiveram esse momento na vida? Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos. E se nós não tivemos, nós temos que ter, em algum momento, parar um pouquinho e ver o que a gente está fazendo na nossa vida. Pois a resposta que esse cara encontrou foi dizer o seguinte: eu não sou mais o analista financeiro que eu fui. Eu vou fazer alguma coisa diferente. E ele enveredou por uma empresa, ele é o founder de uma empresa de negócio social chamada Avante. Esse cara usou os contatos que ele tinha no mercado para obter, junto a grandes bancos, especialmente o Itaú, linhas de microcrédito que estavam surgindo no Brasil naquele momento, e levou isso para dentro da favela de Paraisópolis, em São Paulo, que é a maior, pelo menos de São Paulo, não sei se do Brasil. Mas é um lugar que tem 120 mil casas, 1 milhão de pessoas. E ele se dedicou a levar financiamento para pequenos negócios para famílias de uma favela. É um puta negócio social. Como ele, tem várias outras pessoas que fazem aí, estão fazendo banco comunitário. Tem alguns lugares que tem uma moeda própria. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Tem bancos comunitários que fazem uma moeda que só circula naquela comunidade, o que é sensacional, porque você só pode usar o empréstimo que você tirou do banco para fazer aquele lugar ficar mais interessante. É o nosso querido Bernardo Bonjean. Bom case também de negócio social. Por que não pensar diferente? Por que não fazer alguma coisa mais relevante? Estou trocando para o terceiro território, startup, negócio de escala. Vocês já ouviram falar em Conta Azul? Certamente já. Conta Azul são quantos? 5 rapazes de Joinville, uma cidade pequena no interior de Santa Catarina. Acredito que o pessoal do Sebrae de Santa Catarina esteja nos assistindo, se já não pegaram o carro para ir surfar, né? Nesse adiantado da hora. Mas a Conta Azul são 5 caras que explicitam aquilo que eu falei antes. É uma fintech que está desafiando os líderes. O que eles fazem? Software de gestão. Qual é a dificuldade que esses caras tiveram para entrar no mercado? Qual é o tanto de capital que eles precisaram para disruptar, se eu posso usar essa palavra, um mercado? Com gigantes como SAP, Microsoft, TOTUS. 0. Esses caras entraram com um investimento baixíssimo. Tiveram uma boa ideia e executaram muito bem essa ideia. E hoje são uma dor para os grandes. São uma pedra no sapato dos grandes. Esse é o tipo de case que a gente tem que levar, eu penso, para o balcão do Sebrae e dizer: bicho, você pode. Você pode porque esses caras puderam. Eles não têm nada muito diferente do que você tem. Basta você olhar do jeito certo, formatar do jeito certo, planejar do jeito certo e executar do jeito certo, e não esteja
não tenha dúvida que quando você levar isso para o mercado, você vai tomar porrada, aí você tem que voltar e reformatar e replanejar e levar de novo e fazer isso tantas vezes quanto forem necessárias para você achar o teu espaço. E quando isso acontecer, o teu espaço vai ser enorme. E você terá a condição de, saindo do nada, ameaçar um líder global, um líder multinacional. Todos os empreendedores podem fazer isso, potencialmente. Só que o primeiro ponto para a gente chegar em determinado lugar é a gente enxergar esse lugar e querer chegar nesse lugar. Você não chega em Paris se você não conhece Paris, se você não estiver interessado em Paris, se você não souber que Paris existe. Eu não estou dizendo que é fácil chegar em Paris, eu não estou dizendo que todos chegarão. Eu estou dizendo que potencialmente todos podem. Desde que a gente entenda onde está Paris, para que lado fica. Esses caras entenderam. Moip, meninos de Minas Gerais, começaram com um sistema de pagamento, meio de pagamento pelo Facebook. Venderam essa empresa em 2016 por 165 milhões. Tá bom para você? 3 anos depois de terem fundado. Esses são os caras de startup. Possivelmente esses caras, como os caras da 99 fizeram, já voltaram para empreender de novo. Vocês estão ligados nas bicicletinhas amarelas? São os caras que venderam a 99 para os chineses. Esse é o ciclo do empreendedor de escala. E aqui, por fim, alguns cases de inovação corporativa, de intraempreendimento. Que eu, honestamente, não sei se no cenário da nova economia não poderia representar para o Sebrae um novo balcão. Ajudar não apenas as pessoas físicas a empreenderem, mas ajudar as grandes empresas a inovar também. Estou empreendendo o Sebrae aqui, só para ser bem ousado. Por que não? Quem entende mais de empreendedorismo no Brasil? Por que tem esse teto na PME? Se tem tanta gente maior do que esse faturamento que está desesperada para reaprender a empreender, para reaprender a inovar. Se vocês quiserem, falem comigo depois, tá?